Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre origem estelar e a nova consciência planetária com Ciara Franca. Gente, é muita informação. Eu tô louca para conversar com ela, para saber tudo sobre a origem estelar. Quem não quer saber, né? Sua origem estelar, eu mesmo quero saber. Quer dizer, quero saber não. Eu meio que já sei a minha, né? Deixa em off, eu meio que sei a minha, mas obviamente a conversa com a Ciara vai ser super esclarecedora também. E vamos falar da Clínica Dara, que eu sempre falo para vocês que eu adoro. Quem não gosta, né, de fazer o tratamento de saúde, melhorar a sua saúde física, a sua saúde mental, a Clínica Odara, ela consegue fazer justamente o que eu sempre falo muito aqui, junção da medicina moderna com a medicina ancestral. Lá vocês têm barra de axis, reiki, várias terapias integrativas, holísticas, e também tem tratamentos estéticos, tratamentos injetáveis, fisioterapias, e tratamentos de estética, né? Botox, preenchedor, peeling, um monte de coisa, massagens de vários tipos. E quando eu estou em São Paulo, sempre eu bato o ponto lá na Odara para fazer meus tratamentos de beleza, meu relaxamento corporal que eu amo. E vocês têm, ó, 20% de desconto com o cupom GUTA20 na clínica de Pinheiros, porque a Odara tem clínica em todo o Brasil. Tem várias franquias espalhadas pelo Brasil. Em São Paulo tem no Itaim, tem Campinas, tem outras novas acontecendo também. Mas a do Pinheiros, que é a nossa parceira queridíssima, você tem 20% em qualquer procedimento que você faça na Odara. Entre lá no telefone, ou então no www.odaralifestyle.com.br e aproveite essa oportunidade com os 20%. E aí, minha gente, é bom demais, facilita, né? Um descontinho, sempre é bem-vindo. Lembrando também que eu sempre gosto de falar que a gente deve, sempre que tocar o coração, fazer alguma ação social, uma caridade, uma gentileza, uma doação. E a gente, às vezes, tem dificuldade de pensar qual lugar eu vou doar meu dinheirinho, né? Ou doar alguma roupa, ou doar algum alimento, qualquer coisa. Ou até nosso tempo, né? Doar nosso tempo para ajudar alguém. Porque tem tanta instituição que a gente fica meio duvidosa, e a Casa do Consolador é um lugar que eu confio muito, que é da minha queridíssima Margarete e a Mônica. Amo demais as duas, são pessoas que eu tenho um carinho gigantesco. E elas têm esse trabalho maravilhoso lá, super sólido, que elas fazem um trabalho social incrível, que, além de doação de roupa, alimentos, ação social em comunidades, a parte também da medicina, a doação de ração para animais de risco e pessoas também, alimentação para pessoas que estão moradores de rua, elas têm uma gama de possibilidades de ajuda. E elas estão finalizando, que está assim, nos mínimos finalzinhos da obra da casa da sede maior, que está sendo finalizada. Então, ainda estamos com a campanha do tijolinho, que é da Casa do Consolador. Quem estiver ouvindo na rádio, o Pix é dúvidascanalmonica@gmail.com. Quem estiver aqui no YouTube, ou também pode pegar esse Pix, ou ver o QR Code que eu vou deixar aqui em cima da tela durante o programa todo, para vocês, caso sentir no coração que quer fazer R$1, R$10, R$1.000, o que vocês quiserem, podem fazer, porque tenha certeza que vai ser muito bem direcionado seu dinheiro, sua ajuda, para, de fato, ajudar outros seres humanos, ajudar os animais, nas mãos de pessoas de muita confiança e de muita hombridade, que são essas duas queridas, que eu tenho um orgulho de ser amiga delas. Vou falar também, eu não falava, mas agora eu vou falar, né? Por favor, colaborem com o canal, se inscrevam no canal, curtem. É chato de falar isso, mas tem que falar, minha gente. Vamos colaborar com o canal para a gente crescer. Quem tiver informação, quiser passar para um colega, encaminha, comenta, curte, se inscreva, para a gente sempre estar podendo divulgar o máximo possível e chegar ao máximo pessoas possíveis as informações que a gente tem para passar, que é tudo para o bem, para a saúde mental, para a saúde física, para você ter sua consciência melhor, expandida, com mais inteligência, com mais conhecimento. E, finalmente, eu vou deixar aqui o tag da Casa do Consolador que eu prometi aqui do lado e vou chamar a Alciara. Seja bem-vinda! Olá, tudo bom? Obrigada pela oportunidade, prazer muito grande estar aqui, que eu possa contribuir um pouco no coração de cada um que puder assistir, sentir essa conexão. Muito obrigada, Guta, por me convidar. Já estou me sentindo em casa, entendeu? Quase que eu não consigo gravar, né? Porque a gente começou a conversar, daqui a pouco, mulher, vamos começar a gravar esse negócio aqui, porque daqui a pouco vai ter outra gravação. Aí eu vou ter que ver minhas filhas aqui, vamos embora gravar, deixar.
O papo tava E aqui tá bom, né? né? Aqui você está em casa, com certeza. Gente, a Alciara, ela é professora de expansão de consciência, é terapeuta holística. Então, ela dá cursos, dá aula, ela canaliza. Então, ela tem muita coisa legal para falar para a gente sobre esse processo da origem estelar. Ela tem um trabalho também de terapia que consegue ver sua origem estelar, uma regressão. E ela vai falar bastante da nova consciência planetária, que é o que a gente precisa, né, pessoal? Pelo amor de Deus, assim, essa mudança. Mas antes, me fala sobre você. Como é que foi, Alciara, esse início desse despertar na sua vida, no seu coração, para você virar essa mulher incrível que a gente sabe que você é hoje? Me conta tudo. Nossa, é sempre estranho falar da gente, né? Ainda mais que eu trabalho como terapeuta. Eu sempre estou ouvindo os outros, mas é sempre bom também ter a oportunidade de relembrar a nossa história. Então, vou contar um pouquinho de como isso tudo começou. Eu nunca tive contato nem conhecimento desse mundo espiritualista na minha vida. Eu costumo falar assim que eu era uma comum, vivendo uma vida comum. E a única coisa que eu tive de extraordinário na minha infância foi quando eu tinha 8 anos, vi um OVNI com minha mãe. Nós duas juntas estávamos fora da casa, assim. A gente tinha esse costume antigamente no interior, né, de sentar na porta da casa. E era de tarde, a gente viu esse OVNI. E ele ficou uns 40 minutos guiando, assim, no nosso campo de visão. Ele ia, voltava, subia e descia. Vários movimentos, assim, que eram absurdos, né? Porque eu tô com 34, isso em 1998. E eu me lembro que o que me marcou muito dessa experiência foi porque a minha mãe estava comigo, então, tipo, consolidou a experiência, sabe? Não fiquei assim, ai, tô louca. Se bem que a gente ainda fica de vez em quando, né? Isso é outra história. Loucura E coletiva. só que essa experiência, ela foi um marco muito grande. Por quê? Porque eu sempre soube que existia. Eu só não entendia esse olhar espiritual que a gente vai falar um pouco hoje, mas eu sabia que tinha algo mais. E eu falei isso com minha mãe. Eu falei assim, tem algo mais. Não é possível que a gente nasceu só para vir para viver, morrer e nunca mais ter mais nada. E aquilo ali meio que foi uma semente no meu coração, sabe? Eu tive a idade de nascer num lar em que minha mãe era católica e meu pai era de uma igreja adventista. Então, os dois, eles, tipo assim, não introduziram uma forte na gente. Introduziram o conceito de Deus, mas como eles eram diferentes, um do outro, assim, ó, quando vocês crescerem, vocês dão um jeito na vida de vocês. A gente não vai incutir nada isso de vocês. E eu Isso foi falo que isso bom. foi muito bom, porque eu nunca fico com dogmas muito profundos, né? Claro que tinha todo aquele conceito de Deus, desse olhar que a gente tem, né, da Matrix, mas assim, nada muito profundo, e que eu nunca temi muito esse Deus, não, porque eu não frequento igreja. Embora acreditava em Jesus, fazia as orações no final do dia e tal, mas sabe aquela coisa bem superficial no sentido de não ter essa rotina toda. Então eu fui crescendo e eu tive uma vida muito conturbada, né? Hoje, por exemplo, trabalho com muitas pessoas que são contatadas e eu vejo que essas pessoas também tiveram vidas conturbadas, assim, pouquíssimas tiveram uma vida muito linear, então talvez é algum tipo de padrão dentro desse contexto que a gente está vivendo atual. E como essa vida minha era muito conturbada, eu não tive muito tempo para mim. Eu fui vivendo, sabe? Fui sobrevivendo ao que está acontecendo. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 12 anos. E várias coisas aconteceram no meio desse período. Depois eu me casei cedo, né? Com 20 anos eu fui morar com meu namorado, por outras situações também. Tudo assim, uma confusão. Então eu nunca parei para saber quem era a Alciara Franca, sabe? Eu só fui vivendo. Assim, um negócio surreal. Imagino que alguém vai se identificar, porque a gente nem sabe o que gosta, o que quer comer, sabe? Assim, era uma coisa assim, eu só tinha que reproduzir conhecia ali. E o que eu conhecia era muita confusão, né? E aí, quando eu fiquei com no meu relacionamento, num total de 8 anos, quando a gente 6 anos morando junto, né? Porque a gente teve 3 anos de namoro, eu me separei dele em 2016. Houveram também outro tumulto. Mas foi só exatamente nessa época que eu tive a primeira oportunidade na vida de pensar quem eu.
entendeu? Porque até então eu só estava sobrevivendo, assim, sabe? Um dia após o outro. E quando eu me separei dele, não por acaso, que a gente já sabe, né, Guta, que nada é por acaso nessa vida, foi exatamente na época que eu comecei a despertar espiritualmente. Eu recebi chamado famoso 1111. O 1111 começou a aparecer na minha vida e aquilo ali começou a me chamar a atenção, porque assim, eu estava no restaurante da minha faculdade e por 3 vezes consecutivas, assim, em um período pequeno de tempo, o meu prato deu 11:11. Aí eu falei assim, a menina até achou estranho, ela Nossa, falou assim comigo, o que tá acontecendo com você? Claro, que eu sempre fui essa pessoa mais assim descolada, conversava com todo mundo, eu falei assim, não sei. Aí, conversando com as pessoas sobre isso, alguém me falou assim, Ciara, 11 é um número espiritual, você sabia? Aí eu, hã? Espiritual? Aí, quando eu cheguei em casa, eu pesquisei no YouTube o que era esse 11:11. Eu nunca me esqueço desse dia. Parece que eu tô lá. Se eu voltar assim, eu me volto pro momento. E eu vi um vídeo sobre o 11:11. E eu, de vez em quando, eu volto para assistir esse vídeo, porque eu acho que ele foi um marco na minha vida, assim. Porque esse canal, eu assisti todos os vídeos do canal depois, porque ele falava sobre expansão de oh, consciência. só uma De... pausa. Só uma Ah, pausa. A gente está gravando, porque as pessoas sabem que esse aqui é gravado, né? Porque eu faço as gravações e salto segunda, quarta e sexta. Quando você começou a falar, estava 11 minutos e 11 segundos da gravação. sério? Juro. Agora está 11h40, porque a gente está falando, mas quando você começou a falar, quando eu olhei, estava 11, eu digo, eita lasqueira, até o minuto que da gravação que ela está falando é isso também. Ui, o negócio é Tá vendo sério. como que é? Aí eu já prova ao vivo, quase, né? Aí, Caramba! Eu disse, e vou ter que aí, interromper para falar isso, cara. E olhando aqui o númerozinho rolando, eu digo, foi 11h11. Vai, nossa, continua, desculpa a interrupção. não, ótimo, ótima interrupção. E aí, comecei a estudar, sabe? Gente, eu tenho um monte de planeta na casa 9. Eu descobri recentemente que a casa 9 é a casa do estudo. Aí minhas amigas, as pessoas que leem falam, minha filha, você vai estudar nessa vida. Mas eu falo assim, eu já tô estudando, porque eu tenho essa gana de estudo. Quando eu Né? descobri Sede. isso, não parei. Só tem um detalhe. Nessa época, eu estava no meio da minha graduação em engenharia mecânica. Eu sou formada em engenharia mecânica. E eu estava no meio da ação. Quando, meio assim, já estava quase finalizando, né, na verdade. Quando aconteceu isso, vocês imaginam, né? Eu estudava um monte para a faculdade e entrei nesse mundo holístico. E comecei a estudar sobre espiritualidade, o que eu não tinha referência. Só que, por incrível que pareça, durante os primeiros anos do meu despertar, eu nunca esbarrei com o tema de extraterrestre. Eu nunca tinha, assim, nem chegado perto, nem cheirinho, assim, para falar. Para não dizer que não aconteceu algo, eu me lembro que em 2017, isso daí é um fato legal. A gente vai contando a história e vai lembrando, né, Guta? Os deles, assim. Uhum. E eu vi, tem um canal que eu sigo, que é do Arlavo, que foi uma pessoa, assim, muito importante no meu despertar. Porque ele fala relacionamento, se entender emocionalmente. E no canal dele tinha uma criação de chakras arcturiana. E eu me lembro, só tinha vídeo com esse nome, tá, Gota? Ele não fala sobre isso. Se você for lá, você vai ver, não tem nada a ver no canal dele. E aí, quando eu vi esse vídeo, me veio o nome na minha cabeça. E aí eu pesquisei no Google. Falei assim, vou pesquisar esse Google. Eu te juro, não preciso jurar não, mas porque parece tão surreal, que agora quando eu lembrei, eu falei assim, já tava lá, já tava escrito. Eu pesquisei arcturianos no Google e juro pra vocês, não apareceu nada. E me veio uma mensagem na minha cabeça assim: não é o tempo. Aí eu peguei e fechei o Google do mesmo jeito que eu abri e não apareceu nada sobre os arcturianos. Olha, Eu fechei. Eu me lembro disso. Só que assim, isso aconteceu depois que os arcturianos me lembraram dessa experiência, entendeu? Ficou na minha cabeça, fechado, e fui seguindo. Quando, em 2018, eu tive o acesso a, uma vez aleatoriamente, né? Tava na minha casa vendo esse monte sobre espiritualidade, eu caí numa palestra da Mônica de Medeiros, que é uma médium, né? Que a Guta até falou que trabalha na Casa do Consolador.
Aí, que ó, canaliza. aí, junto de você, o QR Code para a É, campanha do Pinturinho, da sede lá. isso! Aqui, ó, galera, ajudem. A Mônica, eu assisti o primeiro vídeo dela, foi sobre xamanismo. Não tinha nada a ver com canalização, até, enfim, era na época. Quando acabou esse vídeo, entrou, assim, automático, o vídeo dela canalizando a Liana, que é uma extraterrestre. E eu tava até contando essa história pra Guta antes, né? Mas foi surreal, porque eu entrei no meu quarto e a minha TV, ela ficava assim no alto, assim, na parede. E eu entrei bem no começo da live. Quando eu olhei para cima, comecei a assistir a TV, eu fiquei ali em transe quase. Sim, eu tava consciente, mas não conseguia me mexer direito. Eu fiquei olhando para aquilo e o meu carro se expandiu. E eu comecei a falar assim, dentro de mim, falava assim, eu vou trabalhar com isso. Isso é real. E eu comecei a orar assim, e ela ia canalizando. Gente, esse vídeo da Mônica, não sei se ainda tem na internet, mas tem quase 2 horas. É a palestra de 2017 que ela fazia anualmente em Casa Consolador. E eu fiquei quase essas 2 horas em pé assistindo, falando assim: eu vou trabalhar com isso. Meu Deus, isso é real. Eu nunca tinha ouvido falar de gente. E eu comecei a chorar ali. E eu fiquei assim, em transe. Nem tinha usado essa palavra, Guta, foi você que trouxe. Eu falei assim: realmente foi É, um transe. você foi em Eu não... transe, é. E aí eu fiquei assim. E quando acabou a palestra, parece que eu fui voltando para o meu estado normal. Aí eu falei assim, nossa, agora eu tô louca mesmo. Porque assim, você começa da espiritualidade, você já acha que você tá louca. Você tá fora da É. casinha, né? Mas falar de ET é num nível assim muito maior. Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu tô louca mesmo. Se antes eu tava, aí eu comecei a estudar sobre os extraterrestres, é óbvio. E eu não parei de estudar. Isso era no final de maio de 2018. E eu passei junho inteiro, assim, gente, eu dormia, acordava vendo os vídeos na internet, procurava de tudo quanto é tipo. E julho, em agosto, eu comecei a aparecer o curso de Reiki para mim, Reiki uso mesmo. Assim, de uma sincronicidade gigantesca. Cheguei a casa, assim, literalmente, eu nem sabia o que era Reiki, eu fui fazer o curso. Chegou dinheiro para pagar o curso, por isso que eu falo, Guta, quando o negócio é para ser, é fácil, porque na época eu era É, dura. Pensa é. uma pessoa Até o dura. recurso aparece. Eu era estudante de engenharia mecânica, vivia de bolsa, sabe? Fazia faculdade federal o dia inteiro. E meu pai me ajudava financeiramente. Só que assim, era um pouco dinheiro. Então era aquela época da vida em que tudo é muito difícil. Quem já foi estudante aí sabe, né? E aí veio essa oportunidade e o dinheiro. Na mesma semana que eu dava particular de matemática, e uma aluna apareceu e me quis aula. E o valor que deu de aula dela foi exatamente o valor que eu paguei no curso, que foi um valor baratinho, que era um curso meio que da pastoral da saúde no meu bairro, que faziam mais para ajudar as pessoas, sabe? Assim, só paga o custo do negócio. Aham. E aí eu fiz o curso de Reiki. Quando eu fiz o curso de Reiki, eu comecei a sentir as energias que antes eu não sentia, sabe? Eu tive muitas experiências assim de eu senti eles ativando de madrugada, só que naquela época eu não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Eu só sabia que estava acontecendo alguma coisa. Mas é aquilo. Gente, eu, estudante de engenharia mecânica, se bem que eu sou super entusiasta disso tudo, sempre fui. Mas a gente nunca acha que vai com a gente. É. A gente nunca acha que você. Ainda mais que eu tinha nesse imaginário, quando eu comecei a estudar, que as pessoas nascem médiums desde nova, tinham muitas É o que experiências, dizem, né? né, pra gente, não, você vira depois, se quiser. Tem curso, eu já fiz curso de mediunidade, você faz curso, você aprende a fazer exercício para conseguir fazer telepatia, telecinese. Você trabalha, você faz exercício para isso, você estuda. Se você nasceu, Pois é. maravilha, mas se você não nasceu, você pode também conseguir fazendo curso. Por Ou exemplo, canalizar, né? Que aí é merecimento. é, hoje eu tenho uma teoria que chama Raízes Cósmicas, onde eu ensino as pessoas a canalizar, né? Tem todo um processo de cura, como eu sou terapeuta, e a gente chega na canalização. Mas aí eu posso falar isso depois. Deixa eu voltar para a ideia que foi assim, Volta. super assim. Como assim? Eu vou viver isso? Nunca vi. Quando foi? Em novembro daquele ano, no dia
11/11, inclusive vai fazer aniversário, hein, daqui uns dias, agora que eu tô. No dia 11/11, eu sentei às 11 da noite, não sei, eu acordei aquele dia com intuição, que eu tinha que canalizar, que eu tinha que meditar. Nessa época eu não tinha hábito de meditação, mas eu tinha que meditar porque tá 11/11. Eu acordei com isso. Fui para a faculdade, fiz 1 milhão de coisas, aquele dia cheio de coisa para fazer. Quando deu 9 da noite, eu falei assim, gente, eu não meditei hoje. Tá, eu pensei, vou jantar, tomar um banho e vou sentar, né, para meditar, pelo menos para não perder a energia do portal. Gente, quando eu sentei para meditar, não foi programado. Era 11 horas. Eu até ri. Gente, se eu tivesse marcado, não dava certo. Quando eu sentei para meditar, que eu respirei 3 vezes, o meu campo energético expandiu. E eu senti meus mentores espirituais se aproximando e eu comecei a canalizar. Aí eu canalizei um mentor, que foi tipo o primeiro que até hoje me contato com ele. E depois eu descobri que ele era um insetoide. Depois, outro mentor veio, se apresentou, que era um índio. E depois outro, e no fim, uma preta velha, que eu nem sabia de Umbanda nessa época. Nem sabia, sabe? Que eu não sabia nada. E foi muito impressionante, porque veio todo no arquétipo, e eu não sabia o que era. Depois, quando eu descobri, que eu falei assim, meu Deus, é verdade, porque como eu invento isso, né? E aí, nesse dia, o que aconteceu? Tudo mudou na minha vida. As coisas começaram a se alinhar, se alinhar, se alinhar. Passou-se de semana, eu tive uma regressão de memória espontânea na minha casa. Eu fiz uma meditação, da YouTube mesmo, sabe? Uma qualquer. E eu, em vez de entrar na meditação, eu regredi. E eu lembrei de uma vida que eu vivi em Sírios. Que eu vim antes de vir para a Terra. E eu lembrei dessa vida, tudo. Eu vi a minha consciência criando um corpo lá no planeta. Eu me vi crescendo lá. Eu vi o meu treinamento e depois eu me vi vindo para cá numa comitiva de muitos vindo. E aí eu tive essa experiência assim que muito vívida, ela é tão vívida que eu lembro com muitos detalhes hoje em dia. E já teve experiência assim fora dessa dimensão, sabe que a gente perde muita coisa que é muito sutil que a gente acessa, mas essa ela foi muito forte, ao ponto de eu lembrar de muitos detalhes hoje em dia. E aí eu recebo de um mentor, que teoricamente sou eu, né? Em uma outra perspectiva, que a gente sabe, eu sou superior. que é o Johan, que foi esse ser que teoricamente veio de lá para cá. Teoricamente me criou aqui, né? Vamos pensar assim para o pessoal ficar meio mais. Entender alguma coisa. E aí, isso é importante para vocês entenderem a origem estelar, entendeu, gente? Então já pega essa dica aí. E aí, depois disso, eu me deparei com os arcanos na internet. E, gente, eu vi esse, assim, aí subiu no meu feed, gente. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta. E Lê vocês pensamento, viu? Exatamente. Ele tá vivo e vocês não sabem ainda. Tá, tem coisa que eu penso, aparece, digo, como é que a frequência agora tá pegando frequência na cabeça? Deve estar. Eu acho que. Eu desconfio, tá, Guta? Eu não sou da teoria da conspiração, não, mas isso já aconteceu comigo várias vezes. E aí apareceu no meu Instagram um negócio arcturianos, um curso com os arcturianos. E, gente, na hora, meu cardíaco abriu, expandiu. Eu falei assim, eu tenho que fazer esse negócio. Fui até uma pessoa para fazer esse curso. Quando eu fiz o curso, e aí eu brinco assim, os arcturianos apareceram na minha vida e nunca mais me largaram. Eu fiz esse curso e eles falaram assim, Alciara, você vai trabalhar com a gente. Você tem um trabalho. Pode começar a atender. Eu tinha acabado de fazer o curso. Eu falei assim, o quê? Eu não acreditava, gente. Porque eu sou engenheira mecânica. Tava vivendo aquela vida normal do ser humano tridimensional. E, de repente, os extraterrestres aparecem na minha fala que eu tenho que trabalhar com eles. Imagina aí, que doideira. E eu não vivia nesse meio, entendeu, Guta? O mais difícil é por isso, que eu não vivia nesse meio. Era tudo muito surreal na minha cabeça.
É. Só que, como eu com meus alunos hoje, eu falo assim, eles são muito insistentes, entendeu? Eles sabem te convencer, porque eles não me davam paz. Eu ia dormir e acordava com essa informação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. E eu sou uma pessoa assim, que eu faço, sabe? Eu tenho muito essa energia da execução. Então, quando foi em 2019, porque isso aí tudo aconteceu muito rápido, né? Finalzinho de 18 e tal, ET, não sei o quê. E aí eu comecei a canalizar nessa época, comecei a canalizar. Foi uma loucura, porque todo dia eu tava canalizando um ser na minha casa. Aí aparecia os mentores das minhas amigas e falava assim: vai lá entregar mensagem pra fulana. Aí eu batia no porta, porque eu morava na República na época. Isso era estudante, né? Dividi uma casa com várias meninas. Aí eu ia, batia nas portas e falava assim: meninas, eu tenho que te falar uma coisa, seu mentor quer te mandar uma mensagem aqui, por favor, você aceita? Não sou Engraçado. doida, mas me ouve. Então, e o pior é que assim, não me dava um papo, gente. Até hoje a gente é amiga, eu falo assim, a gente cai no lugar certo, né? Gente, elas É. me ajudaram tanto porque elas acreditavam em mim. Enfim, aí fiquei lá mais um bastante tempo ainda. Elas aprenderam muito enquanto eu ia aprendendo. Aí, no ano de 2019, eu comecei a atender como terapeuta, mas com muito receio, porque eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Não. Aí eles falaram, aí eles me trouxeram o projeto, né? Cosmoconsciência. E aí eles me trouxeram, canalizei esse projeto. Eles falaram, olha, esse é o seu trabalho. E é para você criar um Instagram, um YouTube, para você falar de extraterrestre na internet. Imagina aí. Você acha que eu fiquei uns 3 meses só para poder criar meu Instagram. Eu falava assim, gente, como é que eu vou criar um Instagram com esse nome? Eu não acredito nisso. Só que eles são bem insistentes. Até que chegou um dia que eu não consegui, tipo assim, segurar. Parece que é como se fosse uma frequência que vem de dentro, que fica aquilo ali dentro de você e você não tem paz. Sabe? Mas é boa, não é uma coisa ruim, mas você fica naquela ansiedade e você fala assim, não, fazer, não sei o quê, mas aquele negócio fica dentro. Até que um dia veio a energia assim, eu levei, criei em 3 minutos. Criei um negócio. Aí eu criei um grupo de cura, que eu fazia cura arcturiana com esse grupo. Eu comecei a divulgar esse grupo. Eu não sei se você lembra, mas em 2019 o grupo do WhatsApp estava em alta, né? A gente tinha um monte de Aham. comunidade no WhatsApp. Eu fiz esse grupo, Cosmo Consciência, para cura, Manaus de cura arcturiana, e joguei o grupo assim, sabe? Em alguns grupos que eu vi, em 2 horas tinha 100 pessoas no grupo. O que para mim era inestimável. Era assim, como assim? Tinha 100 pessoas. Quando deu 100 pessoas, os arcturianos falaram assim para mim: agora, senhora, fecha o grupo e começa amanhã o trabalho. No outro dia, comecei a aplicar essas curas. Era toda quinta-feira à noite. E aí acontecia 1 milhão de coisas na minha casa, sabe? Cirurgia espiritual na minha coluna, enquanto eu fazia os atendimentos lá com pessoas. Eu tive, assim, muitas conexões, canalizações de muitos seres diferentes nessa época. Só que, assim, para mim era muito divertido porque eu tava vivendo aquilo. Mas eu não conseguia ainda falar das minhas experiências na internet. Eu tava vivenciando muitas coisas acontecendo porque eu não sei você vai lembrar, Gota, mas eu sou da época do Harry Potter. Eu, quando eu era E essa adolescente, mais velha que você é um bocado, né? Deixa pra lá. quando eu era criança, que eu li Harry Potter, eu fico aquilo na minha cabeça, eu falava assim, meu Deus, existe algo mais, e eu vou descobrir, sabe, aquela coisa de criança, e eu ficava assim, não, tem que ter algo a mais. Quando isso tudo começou a acontecer na minha vida, parece que era a resposta que eu estava esperando do Harry Potter, que o Harry Potter despertava essa vontade de, sei lá, viver outras sonhos, de ter uma vida além da vida, e aí eu comecei a viver isso tudo e eu falava assim, é isso, é isso. Só que ao mesmo tempo que o meu coração dizia que era aquilo, a minha mente falava que eu estava louca. Então, como é que eu ia viver daquilo? Como é que eu ia fazer aquilo? Se eu tenho que. É a programação, não é? Que você tem que É, crescer, fazer uma faculdade pagar a difícil, conta. ganhar dinheiro, ter filho. E eu falava assim, gente, eu tô tendo a faculdade de engenharia mecânica, como é que eu vou largar? E eles sempre assim, olha, é para você trabalhar como terapeuta, sabe? E aí, e assim, eu falava, como é que eu vou fazer isso? Mas
como eu sempre falo, Guta, eu tenho uma frase que eu aprendi com eles: o que é de verdade prevalece. Então, tudo que é de verdade na nossa vida, por mais maluco que seja, vai se provando, sabe? Vai se construindo, vai se constituindo ao longo do tempo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com o Cosmo Consciente. Porque eu saí do nada, teoricamente, não tinha conhecimento de nada de internet. Marca digital, Instagram, não tinha. E aparecia cliente, sabe, Guta? Aparecia cliente assim, do nada. E eu falava assim, meu Deus. Só que o que acontece? 2020 foi um ano dificílimo para mim financeiramente, porque ganhava uma ajuda do governo e do meu pai para eu terminar a faculdade. Mas aí eu não consegui terminar a faculdade no tempo, porque era uma faculdade difícil, engenharia mecânica na Federal. E meu pai falou assim: olha, Sara, eu não vou te ajudar mais. Já acabou para mim, já deu. É o máximo que eu puder dar. E não conte comigo a partir de 2020. Minha da faculdade acabou. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou viver? Porque eu não morava com minha família, eu moro em outro estado. Minha família hoje mora no Mato Grosso, eu moro no Espírito Santo. Eu sempre morei aqui. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? E me veio as terapias holísticas. Por quê? Porque o universo ele vai casar negócio, né? E começou a aparecer os clientes e eu comecei cursos também de cura arcturiana. E os cursos são, tipo assim, não era um negócio que bombava, mas me mantinha, sabe, Guta? Tipo, tudo ia sendo provido para mim. Cada passo que eu ia fazer ia sendo provido. Eu precisava fazer uma formação, porque, claro que eu fui estudar, né? Terapeuta, eu sou nerd, como eu disse. Estudo pra caramba. Então, como eu comecei a trabalhar, eu falei assim, eu tenho que aprender o que eu tô fazendo, né? E aí, aparecia uma formação. E aparecia o dinheiro para eu fazer. Aí aparecia outra formação. Aí eu falava assim, eu brinco que eu falo que eles são uma assessoria melhor que da Madonna, entendeu? Eles resolvem pra mim. E eu falava assim, ó, eu vou passar no cartão, vocês me ajudam a pagar. Porque, gente, já viveu esse momento da vida, sabe o quanto que você Mas tem que é isso mesmo. Se eles querem que você faça, eles vão ajudar a aparecer. E aí, menina, porém que pareça, tudo. Eu nunca fiquei com meu cartão negativo, tá, Guta? Já passei alguns perrengues, mas assim, nunca, tipo assim, ficou no menos. E aí eu fui crescendo um pouquinho a pouquinho, consegui vir para Vitória, que é o interior do estado. E aqui, eu moro hoje na capital, aqui do Espírito Santo. Aluguei um apartamento, fui morar nesse apartamento, que é o sonho da minha vida, morar aqui nesse bairro perto da praia. Só que o que aconteceu em 2022, eu tive uma depressão. Quando eu estava tudo pronto na minha casa, uma depressão emergiu dentro de mim e eu não conseguia trabalhar. E aí eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Eles falavam assim, você precisa passar por isso. Aí eu falava assim, quê? Porque a gente nunca quer, né? Eles falavam, e isso percebi que eu estava com depressão foi em março de 2020. Eu já estava trabalhando na época. Eu tinha pouquinha gente no meu Instagram, acho que 1.800 pessoas, mas assim, já tinha um dinheirinho entrando, entendeu? Já consegui me bancar ali, já tava, tipo, o que era para mim uma realidade muito diferente de onde eu vim, né? E quando aconteceu em 2022, em março, que eu me percebi com Deus, eles falavam assim, olha, Ciara, você vai ter que passar por isso e vai ficar até julho. Aí eu falava assim, que até julho? Ele, Aí eu tive que passar todo o processo de depressão. E só que eu tava muito consciente, embora eu tava passando pelo aquilo, mas eu tava muito consciente do processo. Eu consegui conectar com eles, eles falavam assim, sustenta, confia, vai dar certo. E nesse processo eu comecei a buscar um monte de terapia, tentando sair daquilo, sabe? Eu queria me curar, não sei o quê. E aí nada funcionava. Eu fazia coisa, gota, apometria, eu fazia não sei o que, eu fazia reiki, eu fazia. E nada funcionava. E eu lá naquela situação. Nesse processo eu parei de trabalhar. Você não tem que entender. Então, depressão, ainda mais que eu trabalho com as pessoas, né? E eu gosto de dar o meu melhor para a pessoa. Jamais vou abrir um campo de alguém daquele jeito. Então, o dinheiro que eu tinha na conta foi caindo, né?
o dinheiro que eu tinha guardado e tal. Quando foi na última semana de julho, uma menina fala assim: você já tentou fazer terapia com a fulana de tal? Aí eu falei assim: não, tinha sido minha aluna essa menina. Tenta, Ciara, quem sabe ela te ajuda. Você acredita que foi ela que me ajudou a começar a sair? Na última semana de julho, igualzinho os mentores tinham me falado. E aquilo ali foi surreal na minha vida, porque aí eu comecei a sair daquela frequência, porém, o meu dinheiro tinha acabado e eu tinha que entregar o apartamento, né? Vamos ser na vida real, né? Aqui. Então, só tô contando isso tudo porque isso tudo foram testes, sabe? Foram momentos de preparação na minha vida. Hoje eu enxergo isso e que eles e foram essenciais para a mentalidade consciente, pé no chão, para que eu aprendesse a confiar na espiritualidade, que é muito difícil, porque às vezes a gente acha que isso a gente tem que confiar é um negócio que você acorda confiando. Não, confiar constrói. Você tem que construir essa confiança com a espiritualidade, sabe, com o que é maior que você. E todo esse processo que eu passei, eu tava lá sendo lapidada, né? Quando eu entreguei meu apartamento, eu fiquei com muito medo de ter que voltar para casa da minha mãe. Enfim, tem muitas questões no meio disso, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu não queria de jeito nenhum voltar para lá. E uma amiga minha me acolheu, e eu fui morar de favor na casa dela. E aí, gente, imagina aí. Aí eu entrei, sabe, no pior momento. Porque eu tinha acabado de montar meu apartamento e tinha que vender tudo. Eu não tinha um garfo e uma faca. Eu comprei garfo e faca e tudo pro apartamento. Quando eu finalizei, eu brinco assim, quando eu botei um tapete na cozinha, foi quando eu percebi a depressão. E aí de tudo, meus móveis novos, tal, porque eu não tinha como sustentar, como fazer dinheiro naquele momento. E volta eu para casa dos outros, assim, sabe? Morar de favor e tal. E aquilo ali para mim foi, assim, a pior fase da minha vida. Porque eu falei assim, meu Deus, tô dando uns 30 passos para trás. Só que eu falo que foi a melhor fase da minha vida hoje. Porque quando eu perdi tudo, eu perdi o medo de perder. E aí, parece que a vida ela mudou de lugar, sabe? Quando parece que eu integrei isso, e parece que eu entendi, assim, eu não sei explicar o que, mas tá, perdi o medo de. Então, sabe, parece que você solta um peso, você solta um negócio muito grande Fica que te carrega. leve. Exato. E aí no ano passado, e nisso, ó, desde o começo, os arquitetos falavam assim, ó, Ciara, você veio para falar para muitas pessoas, tá? E eu falava assim, ok, eu gosto de falar, mas cadê as pessoas? Não aparecia. O meu Instagram, ele ficou 4 anos com 1.800 pessoas, seguidores. E a gente, e entrava gente e mantinha o mesmo número. Juro pra você. Se você pegar meu, você vai ver. Aí, e eu ficava assim, cadê pessoas, né? Tô tentando encurtar a história, mas para vocês verem como que é uma jornada incrível de condução da espiritualidade. E eu falava assim, cadê essas pessoas, gente? Aqui, e isso eu estudando, fazendo minhas formações e tal. Quando foi esse ano, aí o ano passado eu senti, em outubro do ano passado, que a frequência da minha vida mudou. Eu não sei explicar, mas eu senti que tinha mudado. Eu falei assim, agora eu acho que as coisas vão mudar na vida. Quando foi em fevereiro desse ano, o meu Instagram realizou um Reels e começou a crescer, e começou a crescer, e começou a crescer. Em 30 dias eu tava com 30 mil inscritos. 2.000. E hoje, em outubro, eu tô com 75 inscritos. E assim, do nada, entre aspas, né? E aí essas pessoas começaram a chegar e meu trabalho começou a crescer, eu comecei a ajudar mais. Porque eu sempre falo que essa missão ela é muito maior que eu, porque se fosse de mim, eu não estaria chegado até aqui. Eu não conseguia desistir, Guta. Era muito real. Eu entrava nas crises, tô acreditando, não tô acreditando, porque tem essas etapas iniciais, mas eu não conseguia parar. E aí eu continuei fazendo, e hoje eu tô com um canal no YouTube, onde eu tenho muitas aulas gratuitas que ajudam muitas pessoas a expandirem a consciência. Tô com a página do Instagram,
Já tenho 2 mentorias em andamento, assim, uma avançada. Tô formando agora um grupo para trazer formação para terapeutas que vou lançar no que vem. Então as coisas, elas, tipo assim, tudo aquilo que foi me falado, agora eu começo a sentir a materialização disso, assim, o que para mim é muito bom, que é muito difícil você viver só com um sonho, né, gente? Às vezes você precisa de ver o resultado no sentido de ver as pessoas se transformando. E aí hoje, assim, eu não consigo nem acreditar como que ela pode se transformar tão rápido como a minha mudou esse ano, sabe? Do dia para noite, tudo se transformou e aí eu consegui integrar parte muito profunda do meu eu, sabe? E eu consegui até me amar mais, entender a minha missão aqui. Assim, tudo que eu faço com muito amor, assim. Eu faço com muita dedicação e, principalmente, eu tenho 100% certeza que a gente está vivendo uma expansão de consciência coletiva e que mais pessoas estão despertando. Cada dia eu recebo uma mensagem no meu inbox das pessoas falando assim, Ciara, obrigada pelo seu conteúdo, porque eu tô no por isso. Eu já vivi isso, sabe? E aí eu fico assim, aí as pessoas que eles falavam. Porque, Guta, eu não queria falar de ET. Eles começaram a falar, eu falava assim, eu não vou falar de ET então, vou falar de consciência sem falar de ET, porque já pensou, né? Eu, engenheira, Não botar a custa, cara no né? mundo. Imagina, vir aqui falar para as pessoas, deixar os haters falar assim, ai que louco. Eu falava assim, não, vou falar não. Eu não conseguia, porque o campo que eu, entendeu? Sempre aparecia alguém para falar de ET comigo. Quando eu falava que eu ia parar de ter, aparecia alguém que queria alguma coisa em relação a isso. E eu falava assim, gente, dá um paz, né? Eu brincava com os mentores assim, mas ao mesmo tempo foi muito divertido, embora assim, desafiador. Eu sempre tento trabalhar a espiritualidade com uma leveza muito grande, sabe? É o que eu acredito. Que a gente pode ver aqui um mundo melhor e que a vida pode ser leve, que a gente pode aprender a se conectar pelo amor, não pela dor só, sabe? Não pelo sofrimento. Então é o que eu tenho construído aí, né, aqui na jornada de 34 anos na Terra, mas é algo que eu sei que tem um potencial gigante de ajudar muitas pessoas, porque não é sobre mim, é sobre o todo, né? Sobre todos Sobre o nós. todo. É Essa é um pouquinho da... engraçado. A origem estelar é algo que, conversando com você, eu comecei a ter uma percepção que, tipo, as pessoas, qual é a minha origem? Eu comecei a perceber que é muito. Ele chega a ser até bem definido. Tipo, se você é arcturiano, existe uma tendência que você seja. Pelo menos é um julgamento que eu estou fazendo agora, nesse minuto, tá? Pelo menos é o que eu percebo. É mais da comunicação, é mais da cura mental, é mais de outras coisas. Acho que os pleiadianos é mais da cura física. Eu não sei, eu sinto muito isso, tipo, você falando da sua missão, eu sei que você teve vários tipos de mentores, mas você sente muito mais que é parecido com os arcturianos, a Sim, tendência da sua missão. Então, como a minha, né? Mas é justamente isso, a origem estelar da gente diz muito. Eu até vou falar uma situação minha, que eu estava muito ligada a uma informação X de outra origem estelar, que não é a minha, de outro grupo, e eu comecei a estar muito envolvida, porque eu sou toda animada com tudo, né? Ai, que legal, quero tudo, né? Eu quero participar de tudo, me chamam, eu vou. Então, eu estava assim, toda empolgada, não sei o quê. Aí eu tive uma puxada, digo, deram um recado que você está desviando a tua origem. Tu tem que seguir a tua origem. Eu não posso dar variada, não, porque eu gosto de todo mundo, né? Se você desviar, não vai ser legal, porque a sua missão não é essa. Então, termina que, de vez em quando, a gente se empolga e faz outras coisas que não são erradas, são certas também são boas, também são para o bem, mas às vezes não é que a sua linhagem quer, não é que a sua origem quer que você faça. Agora, ter essa percepção, só quando a gente leva uma puxada de orelha, que a gente sabe, né? Se não tivesse puxado minha orelha, eu estava de boaça lá. Mas eu tive uma situação que me puxaram de fato a orelha e disseram, mandaram um recado, não se mete mais naquela área, é legal, é bacana, mas não é tua missão, não é tua origem. Então é importante a gente conseguir, de repente, saber a origem para compreender um pouco mais o seu propósito, o seu tipo de missão aqui. E como é esse seu trabalho de origem? Porque eu sei a minha origem, porque eu tive uma regressão sozinha, como você teve, né? Mesma experiência, e sozinha eu pude me ver e eu sei a minha. Mas
as pessoas que nunca tiveram experiência, nunca tiveram uma meditação profunda que conseguiu regredir, ter uma regressão natural, como é que você consegue aproveitar e dar essa informação para as pessoas, para elas conseguirem também ter um conforto de saber qual é a sua origem, de repente ter uma curiosidade de estudar mais sobre o seu propósito e cumprir a missão na Terra com mais leveza? Tá. Primeiro, deixa eu falar para o pessoal o que eu vejo, aprendi durante esses anos do que é a origem estelar, porque eu já tenho um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho, assim, dá pra gente entender um pouquinho, porque é tanta coisa, gente, é muita coisa que a gente tem que aprender. Então eu falo que a gente vai aprendendo por etapa. Chega uma parte do conhecimento, a gente é capaz de lidar. Depois chega uma nova parte do conhecimento, que a gente vai sendo capaz de lidar. Então, a humanidade, eu brinco que a gente é como se antes a gente estivesse no prézinho e agora a gente está na quarta série, entendeu? A gente está tendo a Por aí. oportunidade de aprender mais, mas a gente está na quarta série ainda. E aí, a origem estelar é assim, a nossa alma, ela é ilimitada, nosso eu superior. E a gente já viveu em muitos planetas diferentes, muitas histórias diferentes. Isso, gente, não cabe na nossa mente humana. É muito limitado para Nosso entender. cérebro não absorve a informação. Não, não consegue. Então a gente tem Perfeito. que falar, tipo, linearmente para compreender, senão o cérebro, quarta série, não dá. Né? O quarto precisa aprender a somar, dividir. Não adianta falar de limite, coisa de outra matemática, né? Mas É. aí o que acontece? Tem uma parte da nossa alma que tem mais afinidade com algum grupo estelar. Imagine assim, que é onde você talvez teve umas experiências mais profundas nesse lugar. Tem pessoas que acham que é a sua origem de lá. Eu não acredito nisso porque eu já acessei outras origens minhas, mas que neste momento não estão conectadas com esse tal aqui, entendeu? Com esse experiência auxiliar aqui, porque eu sou, tipo assim, a, a experiência auxiliar, não sou auxiliar, isso aqui Isso. é um É o que está no projeto. momento. Então, nesse projeto que eu vim com uma missão de trabalho com os arcturianos. E eles são os que estão mais próximo de mim, e é os que estão mais me orientando. É como se fossem meus amigos, entendeu? Meus professores, mas alguém tem que cuidar dessa criança? Vamos pegar os É. arcturianos que são mais amorosos, né? Tipo assim. Então, eles têm lugar, e o meu trabalho carrega o nome deles por isso, entendeu? Eu também acessei outras partes minhas. Como que funciona o meu trabalho em relação a isso? Eu hoje tenho trabalhado muito com canalização também, eu canalizo mentores, e dependendo da pessoa e do nível de consciência, apresenta-se a família lá, que são os seres que estão com elas de frente. Mas eu também trabalho com uma técnica de regressão de memória que eu aprendi com os arcturianos, quem tem mais facilidade de regressão, sabe? Que chama desdobramento consciente, que a gente pode juntos, né, eu conduzindo e a pessoa em estado de desdobramento, acessar essas informações por si só, através dessa regressão. E eu já tive muitos casos de pessoas que acessaram a sua família, tanto do meu processo de canalização. Às vezes, assim, eu começo a canalizar, aí eu falo, por exemplo, eu vejo um felino. Aí a pessoa chorar, porque ela já tinha tido acesso àquele felino, entendeu? Ela só queria uma confirmação. Então, isso tem acontecido bastante, principalmente esse ano, esse aqui, a quantidade de pessoas aumentaram, então eu tenho recebido tratados no meu trabalho, que eu estou tendo a honra de auxiliá-los. E eu acho incrível, porque eu achava que eu era sozinha no mundo, né? Os arcturianos falavam, vai gente que precisa de você. Eu falei assim, mas gente, cadê esse povo? E tem cada vez mais pessoas acessando essa memória estelar, acessando essa missão de alma e principalmente percebendo que a vida não é material, que a gente está aqui, a gente não é daqui, entendeu? E a gente, toda a humanidade, eu acredito que todos nós, mesmo que veio em ondas diferentes, né? Porque tem etapas de seres que chegaram ao planeta, mas a gente não é daqui e a gente está conseguindo se lembrar agora, a gente está conseguindo ter acesso a isso tudo agora, sabe? Talvez a pessoa que está vendo esse podcast hoje, ela nem entenda nada disso. Tô falando assim, gente, não é essa, mas dentro dela, Duas no doidas. coração dela, parece que uma luz acende quando se depara. E é aí que começa a jornada de relembrar.
Faz sentido para você, Guta? Total, né? E assim, eu percebo muito, vou falar por mim, eu sou mais velha que você um bocadinho, e eu acho que as pessoas podem ter tendências a experiências e lembranças e coisas, mas não têm a desenvoltura de perguntar ou de ter curiosidade sobre o assunto. Só quem é muito incomodado procura tal e termina aprofundando. Aí o que eu percebo, eu até discuti isso recentemente com algumas pessoas e eles concordaram, porque por coincidência era mais ou menos em torno dos 40 anos. E eu tenho 43, né? E eu comecei isso antes dos 40, então pouco antes dos 40, né? Sei lá, 37, por aí, e você tem 35. Então eu fico pensando, você até foi mais cedo, mas eu comecei a discutir isso com as pessoas que a gente perto dos 40 começa a ter, eu acho que maturidade para ter peito e dizer, agora eu vou falar, porque sempre meio que pensou, sempre meio que sentiu, mas não tem coragem. Então, quando a gente está numa posição emocional, você teve uma pressãozinha, né? Mas eu digo, as pessoas que não têm a pressão mais, vamos dizer, do mundo mais normal, mais básico, que não tem essa pressão para cumprir uma missão específica, tem aquela coisa, né? Aí quando chega a 30 e tanto, não sei o quê, pô, vou começar a falar sobre isso. Eu ouvi não sei quem falando, ele não é doido, eu confio nele, se o caminho que não é doido. Então você começa a ver um bocado de gente que não é doida, que você define como pessoas sãs, né? Tem mentalidade normal, que elas começam a falar coisas diferentes do padrão e você começa a perceber que aquilo ali pode ser falado. Então você cria coragem de falar. E é justamente nesse momento que as pessoas começam a se reconhecer, ouvindo podcast, ouvindo coisas, palestras e reuniões e aulas e tudo, e do nada o Instagram que aparece, que às vezes do nada, às vezes não é do nada, né? Tudo está sincronizado, que aí dá aquele clique, mexe, né? Bate no coração, e a pessoa faz, poxa, faz sentido para mim, no mínimo, sou curiosa, quero ver. Ou então, poxa, eu tive um sonho, caramba, será que foi isso? Deixa eu pesquisar. Aí começa a aprofundar. E como eu estou, esse meu julgamento recente, né, de pensar que o povo um pouco mais velhinho, assim, mas a minha idade, começa a se mexer muito mais nisso, porque começa a ter mais maturidade para ter coragem de falar simplesmente isso. Eu, quando estava aqui, quando eu comecei a fazer o podcast, eu comentei com você, minha mãe disse, mas você não fala essas coisas estranhas, não, né? É só coisa de consciência. Eu digo, mãe, eu vou falar, deve ter falado de tudo. Não, mas você vai se expor, você vai falar essas coisas. Eu digo, mãe, eu vou falar, não tô nem aí. Tô nem aí. Eu pago minhas contas do meu trabalho, não depende de ninguém. Para que eu ter constrangimento? Eu tenho maturidade emocional para poder dizer o que eu quiser dizer. Que eu não estou agredindo ninguém, nem magoando ninguém, eu nem faria isso, muito menos, né, a mim mesma também. Então, qual o problema? Mas existe, né, uma crença de um preconceito gigante, mas agora está mudando muita coisa. Cada vez que se expõe mais, que a mídia está mais gritando, e as pessoas estão tendo mais consciência da realidade, qual é que isso é a realidade, mais as pessoas vão absorvendo essa informação. E quem tem um pingo de pensamento, quando ouve uma coisa assim, é como você falou, toca o coração. Aí ela começa a se expandir para a verdade, que é isso tudo. Exatamente. O papel é plantar sementes, né? Então, cada um vai desabrochar no certo. Por exemplo, na minha mentoria Raízes Cósmicas, eu falo que a gente é semente estelar, mas que a gente tem que passar pelo processo de se tornar árvores. Por isso que o nome da mentoria Raízes Cósmicas é para a gente conseguir firmar nossas raízes, para que a gente cresça com um tronco forte e acesse o cosmos que nós somos, né, para trazer isso para a Terra. Então, o primeiro passo são as sementes que a gente planta. São as sementes que chegam de consciência. Para você ter uma ideia, vou até falar uma coisa bem pessoal, Guta. Quando eu comecei a tratar com isso, eu sempre gostei muito do YouTube, porque eu sou igual a você, falo bastante, né? Deu para perceber aqui nos nossos papos. Eu tô quietinha, E, mas eu tava falando, ó, pá, antes que só lá com o Luciano é, no vídeo. e eu falava, gente, eu não quero ir pro Instagram porque é um vídeo curto. Como é que eu falo de coisas complexas, né? A gente fica assim, é porque é muita informação. No Instagram com 1 minuto e meio. Só que, como eu disse, meus mentores são bem exigentes. E eles falavam assim, não, você tem que ir pro Instagram. E eu falava assim, então tá, me manda um formato de vídeo. E de repente eu canalizei esse formato que eu trabalho hoje, sabe? Só que aí o que acontece? Esses vídeos curtos, você só consegue colocar uma sementinha na cabeça das pessoas nos vídeos. Você não consegue afundar igual a gente tá falando aqui. Não. Mas o tanto de gente
através desse vídeo, chega e fala assim, ó, Ciara, eu vi um vídeo seu, mas aquilo ali tocou o meu coração. Eu não tive esse feedback uma, duas, nem três, não. Graças a Deus, eu já tenho a oportunidade de falar que muitos já me falaram isso. E aí, vi tão pequena, porque assim, a grandiosidade desse movimento que estamos vivendo, da transição, é tão maior do que a gente, que ela não precisa de longo, sabe? Um vídeo curto é o suficiente para acordar aquele que está pronto para despertar. E isso, assim, me quebrou, porque eu tinha essa visão que não dava certo, sabe? E foi uma grande lição de até de humildade mesmo, assim, de pensar, não, cara, eu tenho que estar servindo, seja num vídeo curto, num vídeo longo, falando no bar, em qualquer lugar que eu tiver que tiver alguém para ouvir o que eu tenho a falar, e que eu puder trazer uma mensagem de consciência, de amor, eu estava lá, sabe? Me colocou assim também em uma outra patamar de percepção de minha realidade. E é isso, assim, sabe? É muito que eu tenho vivenciado, assim. Eu falo muito do coração hoje. Eu tenho esse lugar, graças a Deus, hoje de um aporte muito grande. Porque hoje em dia a gente é tão difícil a gente ouvir nosso coração, né? Eu era essa pessoa. Sou da engenharia, minha mente, meus amores. Vocês não têm noção como era minha mente, entendeu? E aos pouquinhos eu fui conseguindo dar espaço para sentir mais, para me conhecer mais. E é um caminho sem volta, gente, de verdade. Se você sentiu, siga o caminho. E essa é a nova consciência planetária. É isso que a gente está plantando, e isso é exatamente o que a gente precisa ter as pessoas, a humanidade com consciência, com estudo, com pensamentos, para a gente mudar junto e ser mais feliz, ser mais pleno e cumprir as missões de maneira mais divina, né? Conectada com todo, que é o amor. É o amor. A senhora, amei, muito obrigada. Fala para a gente agora, finalmente, por favor, seu Insta, seus contatos todos, para todo mundo querer fazer suas terapias e cursos. Tá. O meu Instagram e YouTube é o meu Cosmo Consciência, tudo junto, tá? Você me encontra no Instagram, no YouTube, no Spotify. Também o meu site é Consciência, então tá bem fácil para quem quiser se conectar comigo. Me manda uma mensagem de envio aqui do podcast que eu vou amar saber. E eu te agradeço, Gu, pela oportunidade, por ter essa generosidade de ter esse espaço para a gente contar, porque eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas. Nossa, eu que agradeço, fico super honrada ter você comigo, já acompanho você há um tempo, e eu disse, ai, vamos, você vamos, eu digo, ai, vamos embora agora, porque quanto mais a gente puder divulgar, melhor. A minha missão é essa, de falar muito, de expandir a consciência das pessoas e plantar a semente do despertar, e a sua também, só que a sua ainda tem a parte mais profunda de aula, tudo. Eu ainda não tenho, talvez eu tenha, não sei, no futuro, mas isso a gente faz com o coração muito cheio, muito grato, que é a missão da gente estar bem e fazer o bem, e tá tudo certo. Muito obrigada, um beijo enorme. Um beijo, E agradeço até a a todos que próxima. chegaram até aqui. Tchau, tchau.